Tudo bem com você? Aqui é André Struckel. Estamos no quinto Meio Ambiente em Pauta. Já deve estar entrando Mário Mantovani, meu parceiro de chamadas sobre as questões ambientais no Brasil, no mundo. A gente tem focado bastante nas questões ambientais no Brasil. A nossa querida aqui, Rebeca, uma super parceira na área de carreira. Mário Mantovani também já entrou aqui. Vamos, gente, compartilhar com vocês. Vamos ver se o Mário entrou aqui. Bora, Mário, boa Aí, noite. Andréa, direto de Belo Horizonte, dá uma olhada, Belo Horizonte. Com o Gabriel, da Nova Lima, aí. Exatamente, hoje a gente estava aqui lançando o Plano Municipal de Mudanças Climáticas, né? Inclusive, numa situação muito interessante, enquanto o município aqui se prepara, né, usando aí seu inventário de emissões, trabalhando em cima dos outros planos, como o de Mata Atlântica, preparando a mitigação, a adaptação, para você não ter essas coisas que aconteceram em outros lugares quando vem situações como essa, né, de extremos climáticos, né? E aqui a gente está falando não só de chuva demais, pode ser seca. Nós já vimos os municípios aqui de Minas com extrema escassez hídrica, mas o que a gente pôde hoje fazer em solidariedade a toda a população que sofreu esses impactos, Juiz de Fora e região, é nesse trabalho pensar essa população e buscar caminhos, né? Um dos caminhos é esse, a gente preparar um plano, né, que prepare, né, melhor ainda, essa população para esse tipo de impacto. E normalmente é a população que já é excluída de todos, né? A gente fala em justiça climática muitas vezes. Isso tem em Minas Gerais agora mais uma chamada para esse aprendizado. E a gente já vem vindo ver há muitos anos, André. Eu tive lá, por exemplo, na região de Petrópolis, né, quando teve aquela grande tragédia. E a gente pode dizer que não é tragédia climática, são tragédias anunciadas, porque a gente sabe que vai ser no mesmo lugares, que pessoas vão morrer, que vai ter prejuízo, que casas vão ser destruídas, que famílias vão perder tudo. A gente sabe esse roteiro, né? No entanto, parece que não se aprende. Aqui em Minas, só para que as pessoas que estão com a gente terem uma ideia, 96% do dinheiro que estava previsto para essas atividades foram contingenciados, ou seja, não tem nem recurso para poder iniciar, se não é a solidariedade das pessoas de mandarem coisas, de irem lá ajudar, né? Como a gente viu na tragédia do Rio Grande do Sul e vários lugares, os governos ficam à parte disso. O Rio Grande do Sul foi pior ainda, foi criminoso o corte, porque foi informado que haveria aquela tragédia. Então, o melhor jeito de a gente fazer foi a experiência hoje de Nova Lima. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, a sociedade participando, a Secretaria de Meio Ambiente do município envolvida, né, nossos amigos da Masterplan trabalhando esse plano, trazendo os seus melhores técnicos, os melhores conhecimentos, ou seja, todo aquele trabalho que a gente faz, né, de quando prepara uma política pública, a gente está aqui. Eu estou começando com isso porque estou ao vivo de Belo Horizonte, depois de fazer essa história e chamando para a gente esse tema, que é um tema nacional. E aí, André, você pode falar da nossa convidada hoje, que fica para a semana que vem, com uma grande novidade. Pois é, pessoal. O Mário falou de Minas e com muita legitimidade, porque agora as intempéries, os extremos climáticos estão se dando naquela cidade, naquele estado, aliás, né? Porque não é só num ponto. E o Mário está lá em Nova Lima, cuidando dessa questão do planejamento climático. Acho que é bem bacana, Mário, você trazer o problema, mas você não traz só o problema, você traz a solução. Como é que a gente trabalha com risco, como é que a gente trabalha com resiliência e tudo mais. Mas de Minas para a Amazônia, né?
Hoje, a nossa convidada, a Val, a potente Val, né, Potente, Val. da Fundação Amazônia Sustentável, entre outros predicados, aí a luta dela de décadas na Amazônia. Ela não pode vir hoje porque ela teve um acidente odontológico. E aí, evidentemente, que a gente não quer forçá-la, né? Então, ela vai vir conversar com a gente na próxima quarta-feira com uma novidade institucional. A NAMA Mulheres e a Mulheres pelo Clima e Biodiversidade falaram assim: que história é essa de você e Mário Mantovani trazendo as mulheres potentes e não dividindo com a gente, com a rede de mulheres aí do Brasil inteiro? Então, nós aceitamos o chamado das mulheres, porque nessa semana nós tivemos nossa reunião de planejamento estratégico, então nós vamos estar no Instagram da Anama Mulheres, a gente avisa todo mundo, e então Pô, a Val vai ser a nossa primeira é, convidada, né, é Mário, lá isso da Anama mesmo. Mulheres. Fomos requisitados, convocados, e não podemos nem falar não, né, Mário? Exatamente, André. E que legal que a gente vai fazer isso com a Val. A Val é uma quilombola, né? Trabalhou muito ali com os temas ambientais da Amazônia, que são temas muito quentes para a gente. Ela está na Fundação Amazônia Sustentável, eu sou conselheiro lá. E é interessante porque esse trabalho que a Val faz, ela começou ali desenvolvendo aquele apoio para as famílias que moram dentro das unidades de conservação. A Fundação Amazônia Sustentável tem hoje 16 unidades de conservação do Amazonas. E é uma coisa interessante, porque a gente fala em escala de Amazônia, André, a gente não tem ideia do que é isso. No estado do Amazonas cabe a Europa toda, É muito praticamente. território, né? É muito território. Para levar material de Manaus para dessas unidades, demora às vezes 8 dias de barco para chegar um material ali para trabalhar. E a Val fez esse trabalho de trabalhar essas comunidades, de trabalhar a questão da educação, a questão da saúde. Ela tinha muita experiência com saúde e alegria. Então, é uma pessoa que está assim acostumada com desafios grandes do tamanho da Amazônia, mas com aquela resiliência, com aquela força da mulher que sabe como é que enfrentar isso, e ela supera esses trabalhos fazendo com que todo mundo participe. Até mesmo você pode ver, nós estivemos lá com o Banzeiro da Esperança na Na COP 30. COP30, E a Val liderando todo aquele trabalho, né? Nós foi. levamos uma centena de pessoas para a COP que vieram nesse barco, né? Cada comunidade destacou gente para vir, vieram com apoio da Fundação Amazônia Sustentável, a Val pilotando tudo isso e teve muitos resultados que também a Val vai poder contar para a gente como é que os quilombolas, como é que os ribeirinhos, como é que os pescadores, como é que as comunidades das indígenas que tem ali, espalhado por toda a Amazônia, que participaram da COP, qual a reação que elas tiveram e como elas trazem, né, isso para a gente, no olhar de uma mulher guerreira, no olhar de uma mulher que se destacou tanto que hoje tem a direção dessa organização tão importante para a Amazônia. Mari, eu vou aproveitar esse foco que você falou dela vir aí dos povos tradicionais e da COP30. Pessoal, a COP30 tinha muita representação de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros. Estava, assim, realmente uma efervescência, principalmente da Zona Verde. E todo esse movimento, principalmente dos indígenas, repercutiu em muita demarcação de terra. Por que eu estou trazendo isso, Mário? Porque Boa! essa semana, então, uma notícia quentíssima, nós tivemos a revogação do decreto 12.600 de 2025, que privatizava rios da Amazônia, portanto, tem tudo a ver com o trabalho da Val, que é o Rio Madeira, Tocantins e Tapajós. E isso ia acontecer, essa exploração hídrica ia fazer parte do Plano Federal de Desestatização, que nada mais é, né, que é uma privatização, é uma venda do bem comum, do público para o privado. E o que aconteceu? Povos indígenas, Tapajós estavam na COP,
Munduruku estava na COP, Arapiuns estava na COP, Tupinambá estava na COP e outros protestaram durante um mês, Mário. A gente pôde ver isso através da cobertura da imprensa. E eles também traziam questões sociais e questões técnicas. Não foram ouvidos, não tiveram consulta prévia. Para quem é da área do licenciamento e da área jurídica, tem a convenção da OIT, a 169. Tem que ouvir, sim, a comunidade, a sociedade. Não tem que ter só leitura política, governamental, técnica, econômica. Tem que pensar no povo, né? E no caso deles, os povos tradicionais. E aí o Lula, o presidente Lula, fizeram várias reuniões, negociações, e no dia 23 disse, revogo. Por isso, porque é importante, né, Mário? É uma vitória dos povos amazônicos, no qual a nossa convidada, né, está inserida. Então, aqui, esse episódio dessa semana reforça a necessidade de participação, é sua bandeira, né, Mário? Participação social comunitária nas decisões sobre infraestrutura, sobre o futuro do nosso país. E principalmente da Amazônia, e no caso desse decreto famigerado, decreto 12.600. Eu queria colocar isso, Mário, porque você tem muito mais experiência na Amazônia do que eu, então eu estou com muita vontade de te ouvir. Qual é a sua repercussão como ambientalista e histórico sobre esse assunto? André, primeiro que você ter 50 Olha o toque anos... aí da Nama de Rondônia, Mário. Ah, que legal. Primeiro que você ter 50 anos de trabalho em meio ambiente, em ONGs, te dá um certo credencial, né? E eu que idealizei aí SOS Pantanal, trabalhei com a FAS, que trabalhava só no estado do Amazonas, agora em todos os lugares. Mas eu acho que quando a gente faz uma análise como essa, primeiro que a gente vem alertando. O PL do licenciamento ambiental está trazendo verdadeiros crimes. Esse é o exemplo daquilo que é o crime que não precisaria mais de licenciamento, gente. Portos, mudanças estruturais em regime de rios e águas, né, com barragens, coisas que a gente vê que são grandes impactos, você não precisaria mais nem sequer ouvir, por exemplo, o IBAMA, ouvir ICMBio, ouvir o órgão estadual, ouvir o município que vai receber esse impacto, que depois não vai ter recursos para colocar essa população. Nós vimos o que foi, por exemplo, o desenvolvimento daquele polo de celulose, né, no Amapá, e que virou talvez Laranjal do Jari uma das maiores favelas do mundo, que veio em volta, né, da fábrica no Jari. Ora, esse tipo de empreendimento que lá nos anos 70 permitiu o impacto, a Transamazônica, a Perimetral Norte, todos esses grandes projetos de grande impacto foram franqueados com esse novo PL de licenciamento. Então, essa manifestação que a gente viu agora não é da revolta dos índios contra o desenvolvimento, como quer dizer, por exemplo, Folha de São Paulo, vários desses grandes jornalecos, até mesmo a Rede Globo. Não é uma discussão se chega ou não o desenvolvimento. A Amazônia já sofreu muito com isso. A gente tinha que aprender, porque aí estão os rios voadores, que vai fazer a água chegar nas nossas regiões. Aí estão as águas que vão garantir com que a Amazônia continue sendo essa bomba de água. A Amazônia não é o pulmão do mundo, é a grande refrigeradora do planeta, é a grande refrigeradora do Brasil. E a gente vai ter esses impactos garantidos, porque o projeto de licenciamento ambiental é um dos grandes desastres que a gente está reeditando nos anos 70 aqui, e agora com carimbo oficial. Essa reação... Artigo 17, né, da Lei 15.190/2025, que é a nova lei de licenciamento ambiental, municípios não são mais ouvidos, gente. Impressionante, né? As pessoas que moram nas cidades não vão ser mais ouvidas. E vão sofrer todos esses impactos. Né? Vão ter que ficar nas filas das audiências públicas da consulta para ter 2, 3 minutos para se manifestar, né? E às vezes com muita dificuldade. Então, a leitura técnica do município, a leitura comunitária, vão ficar muito prejudicadas. E sem contar que, nesse caso, no edital que estava valendo para esse decreto, sequer pedia estudos técnicos. Sem nenhum estudos técnicos. Então, era simplesmente uma canetada dizendo, ó, pode fazer o que quiserem. Esse tipo de manifestação foi primeiro para um aprendizado para a gente. A sociedade tem que reagir, não pode aceitar isso.
É a mesma coisa que a gente está vendo aqui quando a gente começou a falar da questão climática. São momentos novos, parece que a gente está evoluindo, né? E a Amazônia sofre muito mais com isso, porque ainda é um ambiente que está extremamente sensível e qualquer desequilíbrio ele ganha catástrofes, né? Espaços para catástrofes. E depois uma coisa interessante, a gente analisando. O fato de não ter essa consulta livre, prévia, informada, né, ele traz um problema muito maior, que é o desrespeito a essas comunidades que viveram durante todos esses séculos e séculos ao longo desse rio, né? Então ali você tem história, ali você tem é, tudo que foi construído do ponto de vista de culturas dessas populações, né? Dessas nações indígenas que a gente teve aí, dessas coisas impressionantes que se acumularam e são conhecimentos que a gente usa até hoje com relação ao rio, né? Tudo que se sabe de rios da Amazônia foi criado por essas pessoas que aí viveram. Ainda não tem tanto estudo na Amazônia quanto a gente tem em outras regiões do Brasil. Mas eu acho que foi um grande aprendizado, André. Fica para a gente isso, e eu acho que a Val vai conseguir trazer um pouco disso para a gente na semana que vem. E melhor ainda, que a gente vai ver agora num novo espaço que a gente traz, que é o Anama Mulheres. Uma alegria muito grande de fazer junto e de me dar esse espaço para estar junto com a Anama Mulheres, né? Eu achei assim, estou explodindo aqui de alegria, né? Mesmo nesse momento, de saber que a gente conseguiu levar essa nossa conversa, que começou despretensiosamente. Vamos comentar para a gente trazer as pessoas para ver como é que a gente pode fazer esse debate, se ele ter a consequência, ele ser um debate, não as fake news, aquela coisa toda. A gente está trazendo o que a gente aprendeu, a gente está traduzindo algumas notícias, a gente está compartilhando, né, momentos, e agora eu vou estar no Anama Mulheres. Muito bom. É isso aí, Mário. Ó, então, Valcleia, na Nama Mulheres, próxima quarta-feira. Bora lá, Mário. 19 horas estaremos juntos, fazendo a diferença, grandes e boas conversas. Que bom que você passou por aqui para estar com a gente agora, para receber em primeiríssima mão essa história. A Andréia me disse agora, menos de uma hora, dizendo: Mário, que tal se a gente for? Eu falei: Andréia, estamos juntos. Eu acho que isso é uma evolução de uma boa conversa, é uma evolução de coisas que a gente tem conseguido trazer. Que bom que temos todos esses amigos aqui participando e nos ajudam a dar forças para trazer realmente cada vez mais informações e trazer pessoas que fazem a diferença nessa luta. Esse reconhecimento mútuo é muito importante num momento como esse que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Quem viu agora essa questão do negacionismo, né, com os Estados Unidos, várias partes do mundo, dizer que não tem as questões das mudanças climáticas, é bom que a gente converse mais e aprenda juntos a fazer reação a esse tipo de negacionismo, que não é só climático, é um negacionismo civilizacional. A gente pode muito e a gente vai fazer a diferença. Vamos sim, Mário, se depender da gente, É todos isso. os temas relevantes do meio ambiente, nacional, internacional, com homens, com mulheres, todo mundo engajado, que é isso que a gente quer, né, Mário? Engajar todo mundo, que todo mundo tenha informação rápida, mas informação qualificada, para todo mundo ficar de olho e poder agir na sua cidade, no seu estado, no É Brasil isso. e até no mundo, porque hoje nós somos cidadãos planetários, né, Mário? É isso aí, Andréa. Vamos Até a juntos. Até próxima. quarta, estaremos junto a Nama Mulheres no Pedaço, aqui com Valcleia, da Fundação Amazônia Sustentável. Tchau, gente. Vamos lá. Tchau.